Líbano, a aparência, aquilo que você vê, a árvorezinha saindo do Líbano, está de 5 a 10 centímetros, em 3 anos a 4 anos. Só que o segredo não está na árvore que você está vendo, o segredo está na raiz que você não vê. A raiz cresceu de 1,5 metros a 2 metros de profundidade. O Espírito de Deus falou comigo, é por isso que ele vai ser chamado de justo, porque ele está crescendo estrutura, ele está crescendo raiz, porque antes de iniciar a obra tem que ter estrutura, tem que ter raiz, porque vai vir vento, vai vir calúnia, vai vir zombaria, vai vir conspiração, vai vir ameaça, vai vir preguiça, mas quem tem preparo espiritual pode levantar o que for, pode vir demônio, pode vir capeta, pode vir fofoca. Quem tem estrutura espiritual, ele balança, mas não cai. É cedro do Líbano. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: me ajuda a pregar. Você tem estrutura para aguentar pancada? Porque para avançar na obra de Deus tem que ter estrutura. Você tem estrutura para aguentar calúnia, ameaça? Você tem estrutura? Deus está dizendo para alguém essa noite: eu estou te estruturando. Você já fez um monte de curso e está dizendo: meu Deus, me lançou ainda na obra. Deus está te deixando de molho porque você está crescendo estrutura. Você está crescendo raiz. Ninguém me vê, é porque Deus está fazendo você crescer. Ninguém me convida, é porque Deus está fazendo você crescer. O pastor não me dá oportunidade, é porque Deus está fazendo você crescer. A tua estrutura. Quem está entendendo essa mensagem aqui, levanta a mão e glorifica a Deus. Mas o mais gostoso é que Jesus já tinha raiz, e ele vai aparecer. Sabe onde que Jesus vai aparecer? Na fila do Jordão. Já pensou? Se preparando para avançar na obra. Diga assim comigo: para mim avançar na obra, eu preciso me preparar mais. Jesus está na fila. E a fila do Jordão era grande, tá, irmão? Pensa numa fila de batismo gigante, era aquela. João Batista não batizava sozinho, tinha esse discípulo com ele. Aí de repente está André, está João Batista, está os outros discípulos, tudo batizando. Tinha um monte de gente vindo ali. Jesus entra naquela fila. Porque para avançar a obra de Deus tem que ter preparo. Jesus entra naquela fila. João está gritando. O machado já está posto na raiz da árvore. E toda árvore que não produzir fruto digno de arrependimento será cortada e lançada no fogo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tinha um grupo que entrou na fila. Falava: João, queremos ser batizados por ti, mas nós temos um problema sério. Esse negócio de dar repartir não é conosco. Vocês têm que repartir. Confessa aí agora os seus pecados e vai dentro. Era batizado. Tinha um outro grupo que era o grupo dos bravos, soldados. Eles recebiam propina e maltratavam o povo. E eles confessavam: João, o nosso problema é esse. E João dizia: vocês têm que mudar de vida. Para de ser nervoso. Tinha um outro grupo que não sabia lidar com dinheiro. Se cobrava além do normal. Só que tinha um outro grupo que estava na fila por estar, não queria mudança não. Essa fila aí, e esse grupo que estava nessa fila eram os fariseus. Pelo contrário, eles viam João dizendo: eu estou batizando com água, mas está vindo um aí, que ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água para arrependimento do pecado, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles ouviam João dizer isso, mandavam dizer: pergunta para ele quem ele é. Pergunta se ele é Jeremias, se ele é Elias, se ele é algum dos profetas, se ele é o Messias. E dizia. Aí João dizia bem assim: olha, eu sou o que o profeta Isaías diz.
Eu sou a voz do que clama no deserto. O que João está dizendo? Eu não sou nada além daquilo que Deus falou que eu seria. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente que quer ser mais do que Deus falou para ele ser. Seja o que Deus quer que você seja. Não seja aquilo que os homens dizem que você é. Seja aquilo que Deus falou que você é. Aí de repente, Jesus está nessa fila. Diferente. Jesus era diferente. Quando os fariseus, um monte de gente, tudo problemático. Parece que eu até vejo. Um olha para o outro e fala, essa fila não anda. O sol quente desse do deserto da Judéia e João está demorando demais. Jesus entra na fila, ele tinha o hábito, ele tinha o costume. Depois isso vai ser revelado para nós. Ele, graça te dou, Pai. Deus seja louvado. Glória a Deus. E a fila que Jesus está começou a andar. Quando os fariseus está lá na outra fila, e João olhava para eles e gritava, raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos por produzir frutos dignos de arrependimento. E Jesus está lá na fila, graça te dou, Pai. E a fila andando. E a fila andando. Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando. Quanto mais você agradece, mais as coisas andam para você. Quanto mais você adora, mais as coisas vão andando para você. Enquanto tem gente lá da fila do lado dizendo, meu Deus, que sol quente, esse negócio não anda. João está lento. Jesus está, graça te dou, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele está adorando. E a fila começou a andar, 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 começou a andar. Deus está falando na minha boca aqui nessa noite. As coisas vão começar a andar na sua vida. Em vez de você reclamar, você adorar. Em vez de você questionar, você adorar. Quer ver as coisas andar na tua vida? É você viver uma vida de adoração. O vento vem e passa e você nem vê, porque a sua prioridade é adorar o Criador, o Redentor, o poderoso, o Senhor. Graças a Deus. Quando Jesus está se aproximando do Jordão, João já tira um olhar e tudo quanto ela. Já tinha tempo que João estava gritando, raça de víbora. De repente João muda a sua frase e ele grita, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olha, alguma coisa está acontecendo. Ele, gente, aquele Daniel que eu falei, eu vim primeiro do que ele, mas ele é antes e depois de mim. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me abaixar e desatar as alparcas da sua sandália. Importa que ele cresça e que eu diminua. Talvez André pergunta para ele, quem é ele, João? E João poderia dizer, esse daí, ele é o eterno Filho de Deus. Esse daí é a luz do mundo. Esse daí é o Cordeiro Imaculado. Esse daí é o poderoso. Esse daí é o Salvador. Aleluia. Aí quando Jesus chega no Jordão, não. É eu que quero ser batizado por ti. Diga assim comigo, tem que ter preparo para avançar na obra de Deus. Aí quando Jesus chegou no Jordão, eu que quero ser batizado por ti. Jesus disse, olha, se eu não passar por ti, não vai cumprir a justiça de Deus. Eu preciso passar por ti para mim iniciar o ministério. Então vem. E tendo Jesus orado, o céu se abriu e o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e o Pai bradou dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que significa dizer? Ministério tem que ter voz de Deus.
Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, meu irmão? Levante a tua mão e glorifica o Senhor. Eu vou lhe dar um minuto para você dizer alguma coisa para Deus aí. Deus está dizendo: a sua chamada vem de cima. Como a chamada vem de cima, pode se levantar uma organização, pode tramar, pode invejar, pode conspirar, pode zombar, pode desprezar. Não vai parar. Aí Jesus começou o seu ministério. Tem que ter preparo. Tem gente que avança na obra de Deus, mas não se prepara no jejum, não se prepara na oração, não se prepara na consagração, não se prepara na vigilância, não se prepara em nada. Para mim avançar na obra de Deus, eu preciso ter preparo. Ter preparo. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Segunda razão para mim avançar na obra de Deus, eu preciso esquecer das frustrações do passado. Tem um monte de gente que não consegue avançar na obra de Deus porque está preso ao passado. Hoje nós estamos vivendo o período da geração da depressão, né? E a depressão é nada mais, nada menos do que aquilo que está ligado ao passado. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: esquece o seu passado, vive o seu presente, porque Deus tem uma coisa grande para você logo ali, ó. Se Neemias ficasse preso ao passado, ele não seria o Neemias que Deus queria que ele fosse. Mas Neemias, ele desprendeu do passado para viver o presente, para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Deus não nos trouxe aqui para mudar o nosso passado, porque afinal de contas já passou. Deus nos trouxe aqui para trabalhar no nosso presente, para termos um futuro brilhante. Para termos um futuro brilhante. Se Paulo ficasse preso, irmão, se Paulo ficasse preso no seu passado, Paulo jamais seria o apóstolo do gentil, o homem de Deus, o homem dos mistérios de Deus. Se ele ficasse preso, porque ele foi perseguidor da igreja, ele não seria o Paulo que a igreja de Jesus precisava. Se ele ficasse preso aos falsos irmãos que se levantaram, porque quando ele escreve em 1 Coríntios, ele diz que ele passou por tantas coisas, e diante de tantas coisas, os falsos irmãos. Sabe o que é falsos irmãos? Pessoas que fingem que é e não é nada. Se ele ficasse preso aí, ele murmuraria. Só que quando ele escreve Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para o alvo, para o prêmio, para a soberania que está em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está falando para nós? Se eu ficar preso ao passado, eu não vou avançar. Tem gente que guarda a mágoa tem 20 anos. Eu não gostei do que o pastor falou comigo. Quando foi isso, irmão? Em 1900 antigamente, pelo amor de Deus. Eu fui evangelizar um rapaz uma certa feita, depois de missão. E eu cheguei para ele: rapaz, Jesus te ama. Ele: meu irmão lindo amado, eu não consigo voltar para Jesus, porque o pastor me falou isso. Eu falei: quanto tempo tem isso? 15 anos atrás. Opa! Esquecendo do seu passado e frustração. Tem que esquecer o passado e frustração, porque Deus está te chamando para avançar. Aleluia. Tem novo de Deus vindo aí para a nossa vida. Tem novo de Deus vindo aí. Tem um novo de Deus vindo aí. Mas o novo de Deus é para quem está desligado do passado de frustração. Eu caí, não consigo levantar. Você está vivo, você consegue. Agarra-te em Jesus, prende-se a Ele, que Ele te levanta. Eu fico olhando Atos capítulo 10, é interessante, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Cornélio está orando. O anjo, a palavra anjo é mensageiro. O anjo assiste diante do trono de Deus. O anjo desce. O anjo podia pregar,
falar para Cornélio das grandezas de Deus. Só que hoje, sabe quem ele vai indicar? Pedro. Você já parou para pensar? O anjo diz: olha, envia homens a Jope, porque lá tem um homem, cujo nome é Simão Pedro, ele está lá. Envia lá e manda chamar, porque ele te fará saber todas as coisas dessa vida. Aí se imagina se Pedro ficasse frustrado com o passado. Eu neguei Jesus, o galo cantou, eu voltei a pescar, eu desviei. Jesus falou para mim quando eu me converter. Jesus, se Pedro ficasse com essa ladainha de muita gente, ai, não sei o que, ai, no passado. Pedro não. Pedro já tinha passado pelo Pentecostes, já era outro Pedro. E quando ele está lá, antes dos mensageiros chegarem, ele está lá em cima, ele foi arrebatado, um arrebatamento sentido. De repente ele viu visões de Deus, lençóis descendo toda sorte de animais, ele nem sabia. E uma voz brada: levanta e come. Ele: não vou comer isso não, eu nunca coloquei isso, e que isso é imundo para nós. A voz diz: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Quando ele acaba de ter essa visão, bate na porta, e logo ele disse: aquela visão é para mim e até os gentios. E quando Pedro chegou lá, começou a anunciar a palavra de Deus, todos ouviam. O Espírito de Deus caiu sobre todos que ouviam a palavra, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Desprenda do seu passado de frustração, porque Deus quer te fazer avançar na obra, Deus quer te fazer crescer na obra, Deus quer te dar mistério, Deus quer te dar segredo, Deus quer te dar, Deus quer te revelar coisas grandes. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Levante a tua mão e dá um glória em Jesus aí. Aleluia. Oh, glória. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a avançar na obra. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. É mentira do diabo, é mentira de Satanás que você vai ficar nessa situação. Deus vai te fazer avançar na obra. Deus te fará avançar na obra. O Deus dos céus é que nos fará avançar. O Deus do céu é que nos fará obter êxito. Você vai crescer para a glória de Deus. Sua chamada vai crescer, seu ministério vai crescer, tua vida vai crescer, porque é uma profecia de Deus essa noite para você. Só quem crê se coloca de pé adorando e glorificando ao Senhor. Só quem crê se coloca de pé adorando e glorificando ao Senhor. Você vai crescer na obra de Deus. Aleluia. Você vai crescer na obra de Deus. É mentira do diabo. Deus te trouxe aqui para te dizer: a obra não acabou na tua vida. Coloca a mão na tua cabeça. Aleluia. Missões é um avanço na obra de Deus. Missões é crescer na obra de Deus. Missões é florescer na obra de Deus. Deus está te convidando para crescer nele, para avançar nele, para melhorar nele. E esta noite Deus está te dando graça para isso. Deus está te dando força para isso. Iremos avançar para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. É o Senhor que nos faz avançar, é o Senhor que nos faz florescer. Então pedimos ao Senhor nessa noite, assim como Jesus se preparou, nos ensina a preparar para chegar aonde é para chegar. Senhor, também não nos deixa ficar preso ao passado de frustração, aquilo que traz angústia, aquilo que traz tristeza, aquilo que traz dor. Mas Senhor, nos ensina
a esquecer o passado de frustração e olhar simplesmente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Abençoa esta igreja, abençoa este povo, abençoa de uma forma extraordinária, para a glória e para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro nesta noite, pedindo que as bênçãos do Senhor estejam sobre as vidas aqui neste lugar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos ao final, irmãos, do culto de missão. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos os irmãos. E Deus tem falado, irmãos. Deus tem falado através da sua palavra. Porque quando a gente está falando, muita gente não está ouvindo. Às vezes Deus traz um profeta